Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante do Senhor. Portanto, arrepende-te dessa maldade e roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e laços de maldade. Respondendo Simão, disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar as palavras do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Até aí, olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram qual é o contexto aqui, né? Simão, o mágico, ele vê Filipe pregando, ele depois vê os apóstolos voltando, impondo a mão sobre as pessoas e aquelas pessoas recebendo o Espírito Santo. Então ele, como praticava artes mágicas, achou alguém que era mais poderoso que ele. E então ele vai e tenta comprar aquele poder, achando que o Espírito Santo de fato estava à venda. E nós vemos que a resposta de Pedro aqui é um tanto quanto dura, né? Eu quero passar alguns princípios aqui esta noite sobre isso. Primeiro é o seguinte: não se compra o que é de graça. O dinheiro oferecido a Pedro foi uma tentativa de adquirir algo que não tem preço. Óbvio que não tem preço. A graça do Senhor, o dom do Espírito Santo é algo que não tem preço. Como disse Lutero, a graça não é uma mercadoria a ser vendida, mas ela é apenas um tesouro para ser recebido. Nós não barganhamos, nós não compramos, não fazemos negociação. Lembre o contexto. Simão, ele era de fato adepto do espetáculo no culto. O que ele fazia eram as suas artes mágicas ali que impressionavam as pessoas. E no capítulo 8 anteriormente vai dizer que homens, mulheres, adultos, jovens, todos viam Simão fazendo essas coisas e ficavam impressionados. Ele era alguém que estava acostumado a impressionar as pessoas com seus truques, mas aí então ele percebe que aparecem algumas pessoas que têm um poder que ele não possui. Ele percebe que as suas artes mágicas, que renderam a ele muita fama e dinheiro, os seus trambiques, o seu misticismo, ele percebe que aquilo que ele fazia, ainda que conseguisse atrair as pessoas, o olhar dos homens, não havia salvação, muito menos transformação de vida, de caráter. Então ele começa a ficar abismado. Simão, até a chegada de Filipe e dos apóstolos, ele era conhecido como o grande poder. Aí então, de repente, ele vê os apóstolos impondo a mão sobre as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele diz: mas calma aí, há um poder que é maior que o meu. Alguém que tem mais poder do que eu. E como ele percebeu isso? Na pregação passada eu expliquei. Não diz a Escritura que quando essas pessoas receberam a oração e a posição de mão dos apóstolos, que elas falaram em línguas, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, não diz. Mas é de se presumir que de fato isso tenha acontecido, porque diz a Escritura que mesmo o Espírito Santo não tendo descido sobre ele, Simão, ele viu nas pessoas o Espírito Santo. E como que ele viu? Provavelmente porque aquilo que aconteceu em Atos 2, aconteceu ali também, sinais, línguas, maravilhas, então ele viu. E a primeira percepção errada que ele tem aqui, foi achar que o poder do Espírito Santo está no controle do ser humano, está no poder do homem em manipular. Ou seja, impõe a mão sobre mim, para que eu receba esse dom, para que quando eu colocar a mão sobre as pessoas, elas também possam receber. Ou seja, vocês dominam a situação, e eu quero também fazer a mesma coisa. Vocês dão a quem vocês querem, e eu quero isso, e por isso ele vai e oferece dinheiro. Gente, veja aqui, ele não disse assim: olha, eu tenho tantos mil, vocês podem me vender? Não, ele disse: quanto é? Qual é o preço? Não importa o preço, eu pago. Provavelmente ele tem enriquecido muito por conta de suas barganhas, de seu misticismo. E veja que hoje não mudou muita coisa. Há pessoas que de fato continuam achando que elas têm um controle sobre Deus, que elas têm um controle sobre o Espírito Santo. Não é isso que nós vemos quando são marcadas reuniões do batismo com o Espírito Santo? Tipo assim: Senhor, eu marquei domingo, 7:30 da noite, ai de ti,
se não comparecer, porque eu avisei todo mundo. Então o senhor é obrigado a comparecer. Dissemos que seria uma noite de cura, de libertação, então o senhor, por favor, compareça. Veja, queridos, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo que é errado clamar a Deus por essas coisas. O que é errado é você agendar um horário e achar que Deus é obrigado a cumprir a sua agenda, aquilo que você determinou. Já viu essas reuniões, né, onde as pessoas, de fato, determinam aquilo que o Espírito Santo deve fazer, né? Eu determino sobre a sua vida. Eu decreto. Gente, eu rio de gargalhada por dentro. Quando eu determino, eu sempre penso assim, você não consegue nem determinar que um cachorro mie. Agora você quer determinar o que Deus faz? Onde Deus vai agir? Quem Ele vai transformar? E quem Ele vai abençoar? Isso é um absurdo. Tire da sua mente, portanto, essa ideia de barganha, de que os dons de Deus, o Espírito Santo, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, ela vem sobre nossas vidas com base em alguma troca. Simão estava trocando por dinheiro. Mas quantos de nós, por vezes, de forma até inconsciente, não oferecemos dinheiro para Deus? Óbvio. Mas lembramos o nosso histórico, as nossas boas obras. Senhor, eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas 1º de maio, feriado, um monte de gente viajando, e eu aqui, na casa do Senhor. Ó Deus, quem dera os outros membros dessa igreja fossem como eu. E nós, por vezes, achamos que apresentar para o Senhor o nosso histórico, as nossas boas obras, é o suficiente para convencer Deus de que Ele deve fazer algo a meu e ao seu respeito. Eu estou falando para você que, por vezes, inconscientemente nós fazemos isso, porque nós vemos exemplos na Escritura, de que de fato isso acontecia. Lembra? Aqui em Atos mesmo, vai dizer que uma vez morre uma mulher chamada Dorcas, e ela era uma irmã muito ativa na igreja, fazia grandes coisas, e falece. Ora, é o destino de todo ser humano. Aí então as pessoas ali ficam indignadas. Vão atrás de Pedro, atrás dos apóstolos, e dizem: olha aqui, Pedro, olha as toalhinhas que ela fazia, olha os seus bordados, como essa irmã era prestativa na igreja, onde já se viu morrer. Eles estão indiretamente dizendo a mesma coisa: Senhor, tanta pessoa para te levar, e o Senhor leva uma irmã que é extremamente útil aqui, mostrando as boas obras dela. E é claro, naquele contexto ali, de fato, houve um milagre, né? Pedro orou e ela ressuscitou. Mas eu e você não devemos tentar barganhar com Deus. Sabe por quê? Você não tem nada que interesse a Deus. O que você tem para trocar? Você já pensou para parar? Você já pensou nisso? Olha, o que eu posso oferecer para Deus em troca de algo? Dinheiro, não adianta. Ele é o dono de toda a prata, todo o ouro. Um talento, uma habilidade, Ele te deu. Senhor, eu te ofereço a minha vida, mas é dele. É o famoso presente de mim para mim mesmo. Muitas esposas, por vezes, fazem isso, né? Dão um presente de mim para mim mesmo. Elas dão, comprei para você um presente. Esse é um dos únicos presentes que eu falo para minha esposa: economize, porque eu sei, vai sair do meu dinheiro. Mas tentar barganhar com Deus é de fato fazer isso. É você tentar dar para Deus algo que já é dele. Então, não tente barganhas com Deus. Segundo, nós vemos a resposta de Pedro. Acompanhe comigo o versículo 20, por favor. Lembrando, Simão o questionou a respeito de vender aquele dom. Quanto custa? Eu quero. Versículo 20. Diz assim, Atos 8:20. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. A versão Almeida Revista Atualizada é um pouquinho melhor. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Melhor do que essa versão, só a Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Duro, né? Pedro provavelmente teria muita dificuldade em ser pastor das igrejas modernas. Como pode ser um homem tão insensível desse jeito? Pedro, não fala assim que o povo vai embora. Volta para cá, povo. Pedro estava de cabeça quente. Pedro é explosivo, gente. De vez em quando cai na carne ainda.
Na pior das hipóteses, talvez alguns diriam para ele: Pedro, não manda a pessoa e o dinheiro para o inferno, manda só a pessoa pelo menos, né? O dinheiro ainda é útil aqui na igreja. Agora imagina se os pastores atuais começassem a agir como Pedro e mandasse para o inferno cada pessoa que contribuísse com a motivação escusa. Cada pessoa que viesse trazer o seu dízimo e a sua oferta com motivações erradas, não com o objetivo de ser obediente e contribuir para que o reino avance, mas simplesmente para receber algo em troca. É possível? Óbvio que é possível. Temos que vigiar o nosso coração em relação a isso. Eu sei que alguns casos são bem extremos, mas uma vez uma moça me dizia, ela disse assim: pastor, eu estou pensando em processar tal igreja. Eu disse: por quê? Ora, porque o pastor lá prometeu que se eu contribuísse com tanto, ofertasse tanto, em 3 meses eu ia receber não sei quantas vezes mais. Não sei se era 3 ou 5. E eu disse: o que aconteceu? Não, eu não recebi. Já deu o tempo. Eu falei: olha, eu não sei quem é pior, né? Se é o pastor ou se é você. Na verdade, vocês são farinha do mesmo saco. Se merecem. Um está preocupado apenas, não em cuidar das ovelhas, mas em tosquear a ovelha. Se possível, chupar até o osso. E a ovelha não está preocupada com o reino. Está preocupado apenas em investimentos. Porque, convenhamos, nada tão rentável como uma promessa dessa. Então, essas pessoas se merecem. Lembre-se, contribuição, dízimo e oferta não é bolsa de valores. E não é a primeira vez que Pedro faz isso. Que Pedro pega a questão de dinheiro, de pessoas contribuindo por motivos errados e manda de fato para o inferno. Porque teve uma vez que ele mandou e foi mesmo. Lembra Ananias e Safira? Que eles vendem o terreno e oferecem apenas uma parte, porque eles queriam parecer generosos, haja vista que as pessoas estavam doando todas as suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira vai e combina. Vamos vender o terreninho aqui por 100 mil, vamos levar 50 para a igreja, pastor Pedro fica feliz, a gente fica bem na fita ali e está todo mundo certo. Eles trazem a oferta. Pedro diz para Ananias: mentiste para o Espírito Santo. O homem cai duro no meio do culto. Meu irmão, imagina isso na igreja, hein? Imagina o seguinte: Israel traz o dízimo aqui, ele põe aqui, cai na caixinha. Bah! Morreu. Eu acho que vocês dariam o dízimo até da época que vocês eram ímpios. Senhor, ou está atrasado aqui, senhor. Você dava até 90%, ficava com 10%, né? Aí depois chega a mulher. Você vendeu por tanto? Ela: sim. Está vendo aqueles homens à porta? Eles levaram seu marido, vão levar a ti também. E a mulher cai e morre no meio do culto. Veja, Pedro, ele não tinha problema nenhum com dinheiro. Ele tinha problema com as pessoas que lidavam com dinheiro com uma motivação totalmente errada. E lembrando, este Simão aqui, quando ele vai, Simão o mágico, quando ele confronta Pedro a respeito disso, talvez uma das motivações dele, talvez o pensamento dele fosse o seguinte: olha, quem que não gosta de dinheiro? Ofereça o dinheiro para Pedro, está tudo certo. Porque hoje em dia você sabe, há muitos pastores que eles têm preço e não valor. Tem preço no sentido de serem compráveis. Basta se ter dinheiro, que se tem o cargo que se quiser. Hoje, infelizmente, muitas igrejas giram em torno de dinheiro. Um irmão aqui dizia para mim que, da igreja que ele veio, o pastor por vezes comemorava: nosso culto hoje foi uma bênção. Você pensa: olha, as pessoas se arrependeram dos seus pecados, choraram, se converteram, houve transformação, houve salvação. Não, nossa arrecadação foi fantástica. Cultos abençoados são medidos na quantidade que se arrecada. E um dos sinais, de fato, de que uma igreja que ela não faz barganha pela arrecadação é que ela se mantém firme em seus propósitos, naquilo que ela acredita. Porque você acha que pastores não são tentados? Eu digo pastores honestos, óbvio. Somos tentados, claro. Olha, o fulano aqui, dízimo dele, gente, fortaleceu o caixa da igreja de uma forma absurda. Aí você vê a esposa dele, ele, os filhos fazendo algo errado, você pensa 2 vezes: falo mesmo ou não falo? Orar que o Espírito Santo toque o coração dele. Por vezes, não são confrontados. Os mais antigos aqui na igreja sabem, já teve pessoas aqui na nossa igreja, que de fato tinham um poder aquisitivo alto, que falaram: olha, desse tipo de pregação aqui, não concordo. Se continuar assim, sai da igreja.
E junto com a saída da igreja, e nós mantemos nosso posicionamento. Não, aqui é assim. A pessoa saiu. E com ela levou metade da arrecadação. Sem exagero, metade. Deus nos sustentou. Deus proveu aquilo que foi necessário. Por que teríamos medo de confrontar aquilo que é errado? Igreja séria, como eu falei, ela não tem preço. Ela tem valor. Ela tem princípios. E assim nós devemos fazer sempre. E Simão, a resposta que Pedro vai dar para esse Simão mágico é fantástica também. Versículo 21. Acompanhe comigo. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa maldade e roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração. Que coisa! Uma das interpretações aqui é que quando Simão, o mágico, oferece dinheiro a Pedro, ele queria, na verdade, nem tanto comprar a Deus, mas era ter um cargo na igreja. Tanto é que esta prática, de se dar dinheiro em troca de cargo foi conhecido na Idade Média como simonia, por conta de Simão. Porque antigamente, de fato, se fazia isso. Se comprava o cargo de bispo, diácono, arcebispo, pastor. E hoje em dia, você sabe, não é muito diferente. Não é muito diferente. Às vezes a pessoa, ela vem, a liderança não está preocupada com o caráter, mas calma aí, nossa, você contribui com tanto? Você não quer ser nosso obreiro? Um dia de amarrar a pessoa. Com Pedro as coisas não funcionavam assim, não. Ele dizia, não importa quem você é, quanto você ganha e quanto seja a sua contribuição. O que é certo, é certo. Que Deus possa nos dar a graça de ser assim também. E terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, falso arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 22 e 23, por favor. Portanto, arrepende-te dessa sua maldade, roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Provavelmente a intenção deste homem aqui, ao tentar comprar aquele dom, sabe qual era? Ele queria voltar à posição e ao status de supremacia em Samaria. Porque, ora, ele era conhecido como grande poder. De repente aparece Filipe pregando, as pessoas creem nele, se arrependem dos seus pecados, se convertem, aparecem os apóstolos, impõem as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito Santo, são transformadas, e ele acaba perdendo o holofote, perdendo o lugar. E ele então fica desesperado para quê? Para conseguir de novo aquilo ali. É por isso que Pedro diz, seu coração está cheio de inveja. Inveja do quê? Ora, você perdeu a posição. As pessoas perceberam que o poder que vinha de você não era poder coisa nenhuma. E as pessoas tiveram os olhos abertos para aquilo que é mais importante, para a verdade, e por conta disso você está cheio de inveja. Inveja de Filipe, inveja dos apóstolos, inveja porque eles se tornaram mais conhecidos, porque eles tiveram mais seguidores. Ali no caso, Simão perdeu todos os seguidores, todos seguiram os apóstolos. Você imagina? Do nada o cara está sem ninguém. A seita de Filipe, ela foi erguida sobre a mentira. E nesse momento ela rui, cai. É o fim dela. No versículo 22, é interessante que depois da repreensão, que Pedro fala para ele, se arrepende, parece que ele de fato teve um arrependimento ali. Mas não teve. Sabe por quê? Ele não reconheceu o seu pecado. Ele, quando ele faz o pedido para Pedro, olha, rogue a Deus por mim. Ele pede, rogue a Deus por mim para que Deus mude o meu coração? Não. Rogue a Deus por mim para que este mal não me sobrevenha. Ou seja, a grande preocupação daquele homem ali não era, olha, errei, meu coração é maligno, eu preciso mudar. Não. Era, gente, a punição vai ser grande, me livre. Ore a Deus para que Ele me livre. A preocupação dele era com a punição. É igual criança. Já percebeu que, por vezes, criança, ela pede desculpa de algo que ela fez de errado, mas não é porque ela entendeu que ela fez algo errado e ela precisa mudar. É porque ela tem medo de apanhar. E por medo de apanhar, pai, desculpa, mãe, desculpa. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui com Simão, o mágico. O verdadeiro arrependimento, ele muda 3 coisas: mente, coração e ação. Nosso coração, ele é, de fato, tocado. Oh Deus, pequei contra os céus e contra ti. A nossa mente é transformada. Como Paulo diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa atitude também é mudada.
É por isso que se essas três coisas não acontecem, dificilmente houve um arrependimento verdadeiro. A pessoa não vai conseguir mudar de atitude se ela não conseguiu entender no coração e na mente que aquilo era um erro, ainda que por um período ela possa conseguir. Sem ter havido um arrependimento de verdade, ela pode sim, durante um período ali fazer uma forcinha, mas ela vai cair naquele mesmo erro. Simão, como diz nos versículos anteriores, Simão creu. Eu expliquei para os irmãos na pregação passada que a melhor tradução talvez seria: Simão aderiu à fé. Vendo a pregação de Filipe, ele aderiu à fé, mas ele continuava um mago embusteiro que queria vencer os seus adversários e continuar enganando as pessoas. Preocupação com o coração invejoso, amargurado? Não. Preocupação apenas em não ser punido por Deus. Por isso ele disse: rogue a Deus para que nada disso me aconteça. Veja, ele mudou de religião porque a outra religião se tornou mais conveniente. Claro. Ele tinha lucro nessa religião aqui com artes mágicas. De repente ele veio aqui. E, gente, ó, o pessoal daqui migrou tudo para cá. Vou para lá também. E então ele vai. Achou que seria mais lucrativo. Mas como ele não consegue lucrar com a nova religião ou com a nova igreja, tem que ir embora. Não deu certo para ele. Queria participar da obra de Deus com interesses próprios. A pessoa nunca avança. Não tem como. Pessoas que, por vezes, vêm uma igreja em ascensão, ou vêm uma igreja grande, e vem um pastor conhecido e diz: eu preciso estar ali, porque ali eu terei mais projeção. Ali eu terei mais facilidade de alcançar aquilo que eu sempre almejei. Se o objetivo é esse, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, cai por terra. Mais cedo ou mais tarde acaba falhando. Por isso eu e você não devemos buscar posições, aplausos, reconhecimentos. Devemos buscar a Deus, servir a Deus pelo simples fato de servir. Independente ou não de recompensa, de aplauso, é necessário que eu e você venhamos a nos perguntar: o que é necessário fazer para a obra de Deus na comunidade a qual eu sirvo, a qual congrego? E o que é necessário? Assim eu farei. A igreja ela precisa de servos, mas de servos que trabalhem pelo reino e não pelo seu próprio reino. Se nós tivermos esse intuito no coração de: ó Deus, eu quero ser instrumento para que o teu reino avance, a possibilidade talvez de Deus nos honrar, nos abençoar, nos colocar em alguma posição de destaque seja maior. Por quê? Porque o objetivo não era esse. O objetivo é contribuir para o reino. Historicamente, isso aqui não é Bíblia, né? Mas historicamente, ali os escritores primitivos, eles dizem que Simão ele se tornou um heresiarca. O que seria um heresiarca? Fundador de uma seita. Porque como ele não foi aceito pelo povo, por aquelas pessoas, ele deu um jeito de abrir a igrejinha dele. Para que você venhamos a ver que homens com suas oratórias, com o seu linguajar, com sua sabedoria, o máximo que eles podem fazer é atrair outros homens. E atrai, óbvio que atrai. Não tem aí gente que paga 7.500 para comer estrogonofe com Paulo Marçal? Tem, óbvio que aumentou agora, você sabe, né? De 5K foi para 7,5. O pastor estava quase no 5, e agora? Tem, mas homens com as suas oratórias, sabedoria, com o seu próprio poder, o máximo que eles atraem são outros homens. Mas apenas o poder de Deus tem de fato a capacidade de transformar vidas através da pregação do Evangelho. Era isso que Filipe fazia. Filipe pregava, as pessoas se arrependiam, eram batizadas, os apóstolos oravam, as pessoas recebiam o Espírito Santo e tinham a vida transformada. Este é um sinal da verdadeira obra de Deus. Que a pregação do Evangelho, de fato, tem sido pregada. Sabe qual é? Não é que a igreja está cheia de pessoas ricas. Que Deus, de fato, nos abençoe e prospere todos nós. Igual o irmão sempre fala para mim: pastor, ora aí, eu quero ser o maior dizimista da igreja. Acho que não é errado essa oração não, né? Aí que benção. Que Deus abençoe e prospere a todos nós. Mas pessoas prósperas não são sinal de que a bênção de Deus está sobre elas. Claro que não. O que mostra que, de fato, uma igreja é verdadeira, genuína, que a pregação tem sido a pregação do Evangelho ministrada nos púlpitos, é que nós vemos vidas sendo transformadas. É que nós vemos pessoas que chegaram
viciadas, amarguradas, tristes, rancorosas, ansiosas, sendo transformadas. É vendo adúlteros se arrependendo, é vendo idólatras se convertendo, é vendo maridos tratando melhor suas esposas, esposas sendo submissas aos seus maridos, filhos sendo submissos aos pais, pais tratando filhos com cordialidade, com mansidão. O verdadeiro sinal de que, de fato, nós temos pregado a palavra de Deus é esse. Portanto, não se iludam com a quantidade de pessoas, de milagres, ou com a oratória de muitos. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O resultado da obra de Deus é, de fato, a salvação acompanhada da transformação. Principalmente a transformação de caráter. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas eu tenho tanta coisa ainda para mudar. Todos nós temos, óbvio que temos. Mas é de suma importância que nós venhamos a olhar para nós e falarmos, olha, eu ainda não sou aquele que eu queria ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Comparando o eu lá atrás com o eu de hoje, a graça do Senhor tem me transformado. O resultado da obra de Deus é a salvação seguida de transformação de vidas. E que Deus possa dar a mim e a você um coração de fato inclinado para o verdadeiro arrependimento. Que não venhamos a querer fazer barganha com Deus, achar que pelo fato de não faltarmos ao culto, de fazermos boas ações, que Deus tem o dever de nos abençoar. Não há barganha com Deus, mas de fato também Deus não rejeita um coração contrito, que se quebranta diante do Senhor e que diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. Amém, meus queridos?